Que a graça de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, estejam na vida e no coração de todos nós, especialmente nesse momento onde queremos compartilhar, meditar, refletir na santa palavra de nosso bondoso Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem, essa reflexão com uma pergunta. A pergunta é: por quê? Por quê? Essa pergunta está na boca dos fariseus. Por quê? Por que que o mestre de vocês come com pessoas de má fama? Por que que o mestre de vocês se senta à mesa com um cobrador de impostos? Quando a gente pensa no sistema de cobrança de impostos, ele talvez até seja um pouco complexo para que a gente possa compartilhar aqui com vocês. Havia vários níveis, diferentes sistemas, especialmente no contexto da Galileia, alguns no sentido impostos romanos, outros impostos dentro do contexto com Herodes. Então é difícil a gente colocar e compartilhar, a mesma coisa com dos impostos aqui no Brasil, né? Seria difícil a gente detalhar isso. Mas um aspecto que eu quero que vocês percebam da questão dos impostos é como as pessoas eram vistas, como os cobradores de impostos eram observados, de que maneira eles eram tratados. Isso talvez a gente vai ter muito material, tanto bíblico como extra-bíblico, para falar um pouco sobre isso. E eu acho que essa pergunta que eu gostaria de tomar um pouquinho a atenção de vocês nesse início. Não sei se vocês já assistiram aquela série The Chosen. Alguns já assistiram, outros talvez seja um nome novo, mas é uma série que tenta trazer ou traz elementos que estão narrados no Evangelho. E alguns episódios, especialmente os primeiros, tentam retratar como é que era a percepção das pessoas em relação, por exemplo, aos cobradores de impostos. Especialmente nos primeiros episódios, quando retrata Mateus, e ele está construindo esse personagem, justamente para esse capítulo 9 do chamado. Mateus, ele tem que sair da sua casa, ele tem que ir até o lugar onde ele cobrava os impostos escondido, para que ninguém o visse. E no pequeno trecho que ele tem que percorrer, pelo menos na série, tem que percorrer até o local onde ele vai cobrar os impostos, a gente percebe como as pessoas o maltratam, como as pessoas jogam coisas nele, né? E ele passa e todo aquele clima é criado justamente para essa pessoa, para essa função que ele está carregando. E a gente pode perceber, tanto em vários textos bíblicos, que os cobradores de impostos, ali havia muita corrupção, muita ganância, havia muita exploração. E não é à toa, né, que as pessoas os tratavam mal, rejeitavam. E é por isso que está também na boca dos líderes religiosos da época. Por quê? Por que o mestre de vocês, por que ele está tendo uma refeição junto com esse tipo de pessoas? Com pessoas de má fama, como cobradores de impostos. Para a gente poder ter uma ideia de como essa relação das refeições aconteciam, talvez a gente precisa perguntar antes, e Jesus vai responder essa pergunta, por que ele está tendo essa refeição, mas antes a gente precisa fazer uma outra pergunta para nós. Por que isso incomodou tanto os fariseus? Por que essa refeição na casa de Mateus, no cobrador de impostos, incomodou tanto esses líderes religiosos? E por isso uma comparação interessante quando a gente pensa nas refeições naquele contexto. O que era se esperado que acontecesse naquele contexto quando havia uma refeição? Por isso eu quero trazer uma comparação do Evangelho de Lucas. Talvez vocês vão conhecer essa história. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus foi convidado para ter uma refeição na casa de um fariseu, o fariseu Simão.
Jesus foi convidado, ele entrou na casa e sentou-se à mesa. De repente vem uma mulher de má fama e derrama perfume nos pés de Jesus e com os seus próprios cabelos seca os pés de Jesus. Os fariseus que estavam ali, os líderes religiosos, começaram a perguntar para Jesus: mas por que você permite que isso aconteça? E ele conta uma pequena parábola daqueles que precisam ou são mais agradecidos, e quando recebem o perdão, mais agradecidos ficam. Então, um detalhe que a gente não pega logo no início, mas que Jesus ele abre os nossos olhos para demonstrar que aquilo que Simão deveria ter feito com Jesus, de lavar os seus pés, de dar um beijo de acolhimento, de fazer a unção na sua cabeça, o que era normal, o que era esperado que fizesse, foi justamente essa mulher de má fama que acabou fazendo. E aí fica claro, quando a gente coloca em comparação, que havia níveis de hierarquia. Simão se colocou acima do próprio Jesus, ao ponto de que quando chegou uma mulher, nesse contexto reconhecida com uma fama, que não poderia estar no mesmo lugar. Porém, na presença de Jesus, não há ninguém maior ou menor, alguém mais digno ou menos digno, alguém melhor do que os outros. E percebam que esse aspecto era algo que eles não conseguiam ou não podia passar percebido. Não estava certo isso. Eu acho que não tem muita diferença daquele contexto do primeiro século para o nosso contexto em que vivemos. Nosso contexto talvez talvez um pouco pior. Há uma competição ferrenha de quem é o melhor, de quem é o mais capaz, quem produz mais, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Esse é o contexto que a gente vive, esses são dos nossos relacionamentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na presença de Jesus, isso não importa. Na presença de Jesus, não há ninguém maior ou menor. Na presença de Jesus não tem aqueles que são os mais dignos ou aqueles que são menos dignos. Na presença de Jesus não tem melhores. Nada disso importa na presença de Jesus. Na presença de Jesus não há ninguém maior ou menor, porque se a gente pensar diferente disso, a gente vai se encontrar do lado de fora dessa refeição, junto com os fariseus, perguntando por que o mestre de vocês toma ou tem uma refeição com pessoas assim. E não com Jesus na refeição. Interessante que quando a gente ouve quem era Mateus, a gente tem poucas informações. E na verdade as informações que a gente tem são dadas pelo próprio evangelista que escreve esse evangelho. E a informação que a gente sabe de Mateus, basicamente, é que ele é um cobrador de impostos. Que ele é um cobrador de impostos. Em outras palavras, como é que Mateus ele se via? Qual é o grupo de pessoas que ele se incluiu? Como um pecador. Alguém que não era merecedor da graça e da misericórdia de Deus. Alguém que não merecia estar ali. Talvez Mateus, o cobrador de impostos, tenha se perguntado: há lugar para mim na mesa com Jesus? Talvez nós nos perguntamos: eu sou digno para estar com Jesus na sua presença? Talvez eu me pergunte: eu posso estar aqui nesse púlpito falando em nome de Jesus? Eu posso estar dizendo, eu sou digno para estar dizendo para vocês, afirmando para vocês, prometendo para vocês, declarando para vocês que há um lugar na mesa com Jesus? Bem, eu só posso dizer isso
Nós só podemos entender isso quando nós ouvimos a resposta que Jesus dá àquela pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, do porquê. Nós só entendemos isso quando nós ouvimos a resposta de Jesus, que ele diz: eu vim para aqueles que estão doentes, porque eu vim para chamar pecadores e não os bons. Jesus deixou claro que ele vem para cuidar e chamar, não daqueles que se sentem os melhores, os bons, os primeiros, mas para aqueles que são pecadores, para aqueles que reconhecem que precisam de Cristo e que a salvação não está nas nossas mãos. Como a gente acabou de cantar nessa música, o que a gente pode pedir? Apenas perdão e graça. O que a gente pode pedir é apenas: ajuda-me, Senhor. Jesus é o único que tem autoridade para fazer a vontade do Pai, de ser o médico das nossas almas e de trazer perdão e salvação a todos nós. Para finalizar essa nossa breve mensagem, se vocês têm a Bíblia na frente de vocês, na página 1049, a gente vai perceber como é que esse chamado, onde que Mateus, o evangelista Mateus, ele coloca esse chamado. Lá no capítulo 7, na página 1049 vocês vão encontrar. No capítulo 7, no finalzinho, as pessoas perguntam: mas que autoridade você tem para fazer todas essas coisas? E eles reconhecem que as palavras de Jesus têm autoridade para fazer aquilo que ninguém tem condições de fazer. Então, a partir do capítulo 8, a gente vai perceber vários elementos e vão responder a pergunta: quem tem autoridade para fazer todas essas coisas? Cristo. Porque Jesus, ele cura um leproso. Esse leproso se ajoelha diante de Jesus, logo nos primeiros versículos, e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E qual a resposta? Sim, eu quero te curar, e você está curado. Depois, logo no versículo 5 em diante, Jesus ele cura o empregado de um oficial romano, que ele chega até Jesus: o meu empregado está muito doente, e ele não pode chegar até aqui, mas se o Senhor apenas falar, eu sei que ele vai estar curado. E o que Jesus fala? Que grande é a sua fé. Por isso vá para casa, que o seu empregado está curado. Jesus ele cura, a partir do versículo 14, a sogra de Pedro, que estava com febre. Depois, a partir do versículo 23, Jesus tem autoridade não só sobre as pessoas e sobre as suas dificuldades físicas, mas também tem autoridade sobre a natureza, quando ele acalma uma tempestade. E depois, a partir do versículo 28, Jesus não tem autoridade somente sobre as coisas físicas, sobre as doenças, sobre a natureza, mas tem autoridade sobre quem? Quando ele expulsa os demônios de duas pessoas, sobre o diabo e toda a sua forma e todo o mal. Então, chega o capítulo 9. E o capítulo 9 é aquele momento onde dois paralíticos chegam até Jesus, e Jesus simplesmente diz: coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. E os fariseus perguntam: mas que autoridade você tem para trazer perdão de pecados, ou para compartilhar perdão de pecados, ou para declarar o perdão dos pecados? Então, Jesus fala: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer: pegue a sua cama, levante e vá para casa? E foi justamente isso que Jesus fez e o que aconteceu. Então percebam que Jesus está demonstrando, sob diversas perspectivas, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Então, nós percebemos no versículo 9 esse chamado. Jesus, no caminho, viu Mateus, cobrador de impostos, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Antes de a gente continuar, no caminho.
no caminho. Parece um detalhe pequeno, mas é no caminho que Jesus está presente. É no caminho que Jesus age. É pelo caminho que as pessoas o seguem. Que caminho é esse? No caminho de Jerusalém? No caminho da cruz? No caminho da ressurreição? E o que Jesus, como diz ali, o médico dos médicos, né? O que Jesus vem então trazer para Mateus? Ele vem restaurar a sua vida. O convite que Jesus faz para Mateus foi muito simples: venha comigo. Sem argumentos, sem promessas de retorno, apenas um chamado. Venha comigo, ande comigo, aprenda comigo, viva comigo. Na minha presença, você não vai se sentir nem menor e nem maior. Na minha presença de Jesus, há apenas doentes, necessitados, pecadores que desejam o perdão. E como é que nós ouvimos então? Mateus se levantou e foi com ele. Queridos, venha comigo. É o convite que é feito e refeito para cada um de nós, desde o momento onde nós fomos chamados por Cristo no santo batismo. E a única promessa que Deus nos faz, se há uma promessa, para esse tempo em que vivemos, é que Ele nos oferece uma refeição. Venha comigo para cear comigo, para ter uma refeição comigo. E nessa refeição, nesta ceia, a presença de Jesus em seu corpo e sangue não apenas traz o perdão dos nossos pecados, mas fortalece e transforma a cada um de nós que estamos sendo chamados. E vale lembrar, em sua presença não há ninguém melhor ou menor, apenas pecadores, apenas dependentes, pessoas dependentes da graça de Deus, carentes dessa graça, que ouviram o chamado e querem caminhar com Jesus. Na sua igreja, na igreja cristã, não há diferença de pessoas, porque na presença de Jesus, todos nós estamos aqui, carentes da graça de Deus, justamente para receber dele a palavra do perdão, o fortalecimento da fé e a refeição que mantém as nossas vidas até o dia onde todos nós estaremos reunidos na presença de Jesus, no novo céu e na nova terra. Amém. Nos coloquemos em pé. Por mais que no mundo em que vivemos, as pessoas acabam nos tratando, ou a gente acaba vivenciando diferenças, melhores, menores, aqui na presença de Jesus, apenas filhos e filhas de Deus, que ouviram o chamado, e estamos juntos, caminhando com Ele, até o novo céu e a nova terra. Amém. Pode sentar.